Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estejam ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. Também é possível fazer download da apresentação no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Leonardo Coelho, CEO da Americanas SA, e Camille Faria, diretora financeira e de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Obrigado, vereadora. Bom dia a todos. Quero começar, como de costume, aqui agradecendo aos times que estiveram envolvidos aí na execução das várias etapas relevantes do nosso plano de recuperação judicial e, mais uma vez, também envolvidos aqui na entrega dos resultados do trimestre de maneira pontual. O resultado desse terceiro trimestre de 2024, ele é o primeiro que a gente divulga após a capitalização e os pagamentos da maior parte dos nossos credores. A gente eliminou quase a totalidade das dívidas concursais e seguimos aqui no processo de transformação da Americanas em uma empresa com volume de obrigações financeiras e aquelas remanescentes da recuperação judicial, basicamente equivalente ao nosso montante de caixa e recebíveis. Portanto, endereçando um dos pontos que a gente tinha lá atrás de equilibrar a estrutura de capital. A reestruturação, ela também resultou na reversão daquele patrimônio líquido da companhia, que era negativo em 30,4 bilhões de reais em junho de 2024, para os 5,7 bilhões positivos no fim de setembro de 2024. A maior parte, dos eventos de execução do plano ocorreram em julho, e a gente, com essa página virada, a gente passa, de fato, a respirar varejo e inaugura aí uma nova fase da nossa estratégia de negócio, pautada em novos pilares, O pilar da eficiência comercial, da eficiência operacional, que inclui também, obviamente, a eficiência financeira, e do resgate da credibilidade dessa companhia de 95 anos. Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes essa transformação mais para o final da nossa sessão aqui hoje. Nessa nova fase, a gente também atualizou os nossos valores e o nosso propósito, ambos escritos a muitas mãos aqui dentro da Americanas e compartilhados com todo o time para nos guiar aí na construção desse novo momento.
Nesse terceiro trimestre, a busca por eficiência comercial, operacional e financeira seguiu cada vez mais forte, com a continuidade da reorganização de lojas, com a redefinição do tamanho e do layout adequados a essas lojas, com padronização de exposição e sortimentos ajustados à nossa demanda. À medida que as ações adotadas elas maturam, a gente evolui para novas oportunidades. Eu comentei isso no call passado. A gente vai ganhando mais experiência e vai aumentando o nível de complexidade do nosso catálogo de ações aqui para a recuperação da Americanas. Foi assim com o projeto de modulação de lojas, foi assim com os modelos de precificação e com a própria reestruturação da logística. Além disso, a gente anunciou aí a contratação de mais 2 executivos ao longo desse trimestre, trazidos para fortalecer a execução do varejo físico e também focado, no caso do Renato Drummond, na transformação do nosso varejo digital. Hoje, a gente já consegue dizer que o time está completo para seguir com esses movimentos profundos de transformação e a gente já começa a enxergar os primeiros efeitos positivos no resultado divulgado nesse terceiro TRI, que a gente passa a detalhar agora. Indo para o slide da agenda, a Camille e eu, nós vamos apresentar juntos os resultados desse período encerrado em setembro de 2024 e, na sequência, eu volto para falar sobre as atualizações do plano estratégico da Americanas. Então, indo para o próximo slide, por favor, aqui com relação aos destaques desse terceiro trimestre de 2024, né? Especialmente na frente operacional, eles mostram um avanço na nossa rentabilidade. O GMV total do terceiro trimestre de 2024, ele foi de 4,7 bilhões de reais, que representa ainda uma redução de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2023. A nossa plataforma física, ela segue crescendo, ela cresceu 11,2% e repete a expansão positiva dos 6 meses, né, do acumulado dos 6 meses de 2024, que a gente apresentou aqui para vocês em agosto desse ano. O que, para nós, evidencia um crescimento resiliente do nosso varejo físico. No digital, a gente ainda teve uma queda de aproximadamente 45%, uma queda acentuada, em função da estratégia que a gente adotou de descontinuar o varejo digital 1P. Apesar desses 45% serem, como eu disse, uma queda relevante, esse percentual já é bem menor do que aquele 75% que a gente havia apresentado para os 6 meses de 2024, que mostra que os números começam a se normalizar aqui no nosso varejo digital. Vale relembrar que durante o ano de 2023, no varejo digital, a gente tinha ainda um movimento, né, uma venda bastante grande de itens 3P, especialmente de itens 1P, perdão, e especialmente nesse terceiro trimestre, uma acentuação da nossa política de vendas promocionadas exatamente desse estoque 1P. Por isso, essa diferença ainda é grande aqui quando se compara trimestre a trimestre. Já a receita líquida do terceiro trimestre, ela cresceu 0,6% quando comparada àquela do terceiro TRI de 2023. E já mostra, portanto, um resultado positivo consolidado que a gente considera aqui como uma notícia muito boa, né? E especialmente naquilo que se refere à rentabilidade, a nossa estratégia surtiu efeitos positivos e a gente registra um lucro bruto de 1 bilhão de reais e uma margem bruta de 32,4%, 2,6 pontos percentuais melhor do que no terceiro TRI de 2023. O nosso EBITDA ajustado após pagamento de aluguéis, ele foi positivo nesse trimestre em 252 milhões de reais. E quando a gente olha esse indicador antes do pagamento de aluguéis, para efeito da comparação com aquilo que é praxe aí com o resto do mercado, a gente atinge 497 milhões de reais positivos no terceiro trimestre de 2024. A gente registra um lucro líquido de 10,3 bilhões de reais, mas esse lucro líquido ele é fundamentalmente resultado dos diversos efeitos da execução do plano de recuperação judicial,
como os haircuts, os descontos nas dívidas concursais resultantes aí da aprovação do plano e da implementação desse plano em julho de 2024, principalmente. Um dos eventos mais importantes do nosso trimestre foi exatamente o reflexo dessa execução do plano de recuperação judicial no reperfilamento da dívida. A gente sai daqueles 45,2 bilhões de reais para uma dívida bruta hoje de 1,7 bilhão de reais, o que é o resultado do pagamento da quase totalidade dos nossos credores concursais em julho, como eu já mencionei aqui anteriormente. A gente vai detalhar, a Camille vai contar um pouquinho mais desses eventos mais para frente aqui na apresentação. É importante mostrar que a gente fecha o trimestre com a nossa posição de caixa mais recebíveis, menos dívida bruta, dívida financeira bruta, positiva em 482 milhões de reais. Indo para o próximo slide, por gentileza, operadora. Ele traz o ganho de representatividade da nossa plataforma física no GMV total do trimestre e no período de 9 meses, findos em setembro. A gente passa de 63% no terceiro TRI de 2023 para 73% no terceiro TRI de 2024. E quando a gente olha os 9 meses aí de ano contra ano, a gente sai de um varejo físico que representava 59% do total do nosso GMV nos primeiros 9 meses de 2023 para 71% nos primeiros 9 meses de 2024. Como eu falei brevemente no slide anterior, o nosso GMV total ele caiu 4%, né, impactado principalmente pela queda do GMV do digital. Mas o GMV do físico ele cresceu 11%, mesmo considerando a redução no nosso número total de lojas e a queda, né, programada, planejada, dentro da nossa estratégia, na venda de produtos com tickets mais altos, como TVs de tela grande, notebooks e ar-condicionado, né? Esse bom resultado do varejo físico, ele foi impulsionado pelo desenvolvimento daquelas 3 frentes estratégicas que nós já comentamos em outras divulgações de resultado. Quais sejam? Ter em loja o produto certo no preço adequado, conduzir negociações inteligentes junto com os nossos fornecedores e parceiros e buscar eficiência operacional na melhor loja, né? Na frente da negociação inteligente, a gente vem analisando aí todas as categorias da companhia para achar um equilíbrio de negociação mais eficiente com os nossos fornecedores e busca de novos parceiros. Aqui o objetivo foi e continua sendo aumentar o sortimento em loja com o foco no crescimento das vendas em categorias onde a gente identifica demanda, né, latente dos nossos clientes e que, por consequência, também proporcionam uma maior margem para Americanas. Como é o caso de toda a nossa seção de utilidades domésticas, de papelaria, de brinquedos e de vestuário. Quem visita as nossas lojas, por exemplo, durante essa semana e agora até o Natal, vai ver uma seção de produtos natalinos bastante forte, e isso é decorrência exatamente dessa estratégia. Na nossa frente de melhor loja, a gente vem desenhando um planograma que se baseia na correlação que existe entre a cesta de compra e as categorias que compõem essa cesta. Então, a gente monta a setorização de cada categoria nas lojas para tornar a jornada do nosso consumidor cada vez mais fluida e interativa. Esse novo modelo ele ainda está em teste, mas com a manutenção dos resultados preliminares que a gente já conseguiu aferir, tudo indica que a gente começa a fazer rapidamente o rollout para o restante das lojas. Outras iniciativas que começam a surtir efeito nos últimos meses, a gente tem observado um aumento na quantidade de itens vendidos e no número de transações realizadas nas nossas lojas, no nosso negócio físico. A gente também cresce as vendas por metro quadrado, que vocês sabem que é um indicador importante para medir a produtividade das nossas lojas, e esse indicador ele também é afetado pelo fechamento de lojas com baixa produtividade, tá? A gente continua tratando sem dogmas aqui fechamento e abertura de novas lojas. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá?
Com relação ao digital, a gente se encontra hoje em patamares mais estáveis e o nosso O2O, né, o nosso online to offline, ele já aparece mais relevante dentro do nosso negócio digital, com o foco na integração multicanal que a gente tem aqui dentro da Americanas. O cliente define por onde ele quer comprar e a gente vai estar preparado para entregar, seja no físico, seja no digital, seja na combinação de ambos. A gente cresce em 28% o número de lojas que oferecem o conceito de prateleira infinita, né, que inclui aí o 3P, para os nossos consumidores, e chega nesse momento a mais de 730 lojas com essa opção. E, além disso, a gente continua crescendo a participação do Pickup in Store e entrega a partir da loja usando os estoques da própria loja. A nossa estratégia omnicanal, ela reforça o foco no nosso cliente, e ressalta a confiança que ele tem na Americanas para suas diferentes jornadas. A venda nos nossos quiosques, né, ela acontece em categorias complementares ao sortimento da loja, como, por exemplo, diferentes modelos de telefones, eletrodomésticos de linha branca, ar-condicionado, computadores, notebooks e móveis. Tá? E aí, indo para o slide seguinte, a gente mostra as vendas mesmas lojas no terceiro trimestre de 2024 e nos 9 meses acumulados de 2024. E esse aqui talvez seja o nosso indicador mais fiel, né, para demonstrar a importância desse momento, porque ele captura a maior parte do ganho de todas as ações tomadas e realizadas aqui dentro da Americanas. A gente aproveitou aqui para adicionar um indicador que também desconta os efeitos da mudança de mix, né? Mencionei aqui que o principal deles é a redução de itens de valor agregado alto, como TV de tela grande, linha branca, e o incremento daquele portfólio mais tradicional de Americanas, inclusive aquele sazonal, como eu mencionei no caso do portfólio de Natal. As vendas, mesmo as lojas, elas crescem 13,6% no terceiro trimestre, o que é um crescimento bastante robusto. E quando a gente tira, né, o efeito dessa mudança de mix, ou seja, a gente compara não somente as mesmas lojas, como as mesmas categorias vendidas nas duas pontas, a gente vê um crescimento de aproximadamente 17%, mesmo com uma queda na venda de eletro de 10%. Aqui vale a pena fazer um pequeno comentário. Quando a gente fala na redução das vendas de eletro, nós estamos falando especificamente, eu vou citar isso novamente, TVs, notebooks, computadores. Mas toda aquela parte de eletro portátil, chapinhas, sanduicheiras, liquidificadores, a gente continua vendendo e acelerando bastante a venda em relação a 2023, porque fazem parte do sortimento que fala diretamente com o nosso consumidor. Já no período acumulado dos 9 meses de 2024, as vendas, mesmo as lojas, foram de 17,7%. Quando a gente tira o efeito da mudança do mix, esse crescimento chegaria até 22%, o que é um número bastante alto, mesmo considerando que a base de 2023 talvez não seja a melhor para ser comparada, né? Os resultados positivos do nosso varejo físico, eles são resultados da implementação daquela série de iniciativas que a gente já vem falando nos últimos calls, entre elas o novo modelo de precificação, que está dentro do pilar estratégico Produto Certo, onde a gente busca ter a oferta mais adequada de produto no preço correto para os nossos clientes. No ano de 2023, a gente praticava um preço único por produto em todo o território nacional. E a implementação desse novo sistema de precificação faz com que a gente já consiga evoluir para um modelo regional e já tenhamos planejada a evolução para preços específicos por município e até por tipo de loja num curto espaço de tempo. Ainda como parte do objetivo de ofertar o produto correto, segue avançando na estratégia de modulação. Só para lembrar, a gente partiu de 5 clusters lá no meio de 2023, que basicamente levavam em consideração o tamanho das lojas. E agora a gente já tem um modelo mais detalhado, com mais de 50 clusters, que combinam variáveis do tamanho de loja, mas, além disso, região, renda e logística do CD também. Tá? A gente falou um pouco sobre isso na última divulgação de resultado, aliás.
Uma outra iniciativa que a gente considera importante e que contribuiu para os resultados positivos são exatamente os projetos da logística. A gente tem aí o pit stop com entregas monitoradas e realizadas com container, que deixa muito mais ágil nosso descarregamento em lojas, né, o abastecimento das lojas, e faz com que a gente possa ter uma inteligência de rotas diferenciada. A gente tem ainda o projeto Alta Frequência, que amplia a recorrência de abastecimento em algumas lojas, e, além disso, com outras alavancas aí da própria operação de loja e nas conversas cada vez mais aprofundadas com os nossos fornecedores, a combinação dessas ações fez com que a gente atingisse o menor nível de ruptura nas lojas nos últimos 12 meses para aquele grupo de produtos que a gente chama de top 600, que são os produtos que representam aí, grosseiramente quase 50% da nossa venda. Outro fator que impacta positivamente esses indicadores de vendas em mesmas lojas é o fechamento das unidades com baixa performance de venda e de rentabilidade. A gente analisa detalhadamente a performance de cada uma das lojas e para aquelas que, mesmo após todo o catálogo de melhoria de ações de produtividade e de rentabilidade das lojas, a gente conclui que não conseguiria reverter os resultados, a gente vai e fecha rapidamente. Da mesma forma, a gente continua, né, com a execução da estratégia de otimização do parque de lojas no trimestre, pensando, inclusive, em lojas, na abertura de novas lojas. Já estamos na parte final aí de seleção de algumas novas localidades para abrir lojas. Ou seja, Americanas, ela volta cada vez mais a fazer, né, o varejo tradicional e buscar a rentabilidade e a otimização da sua operação. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a parte financeira. Eu vou pedir ajuda para a Camille para tocar essa parte. Por favor, Camille. Obrigada, Léo. Vamos passar então para o slide 6. E na parte superior do slide aqui, a gente vê a nossa receita líquida consolidada do terceiro TRI crescendo 0,6%, que é um movimento diferente do que a gente viu nos slides anteriores, no slide 4, né, que era a queda do GMV de 4%. A explicação para essa reversão aqui dessa tendência é a variação do mix por canal, que o Léo já comentou, e também impactos tributários nas deduções da receita bruta. Indo para a parte de baixo do slide, a gente vê que a gente teve um lucro bruto aqui ligeiramente acima de 1 bi, que foi 9,2% maior do que o terceiro TRI do ano passado, e tivemos novamente crescimento de margem bruta. Nossa margem bruta cresceu 2,6 pontos percentuais e representou 32,4% da receita líquida do trimestre. É importante ressaltar aqui que o lucro bruto no terceiro TRI de 24 ele foi positivamente impactado por eventos extraordinários operacionais. A gente já tinha tido isso também no primeiro semestre, comentamos nos calls anteriores. Esse trimestre a gente teve eventos como a recuperação extemporânea de VPC, de aproximadamente 47 milhões, e o aproveitamento de créditos tributários de ICMS de aproximadamente 41 milhões, que a gente também tinha tido no primeiro e no segundo TRI. A gente segue aqui focado em rentabilidade e integração omnichannel, e o desempenho positivo é consequência das iniciativas estratégicas que o Léo comentou anteriormente e que, à medida que vão ganhando tração, apresentam novo potencial de expansão de margem. Então, a gente segue aqui confiante que a gente consegue continuar vendo esse movimento de expansão na nossa margem bruta. Indo para o slide 7, vamos falar um pouquinho aqui de SG&A e EBITDA. Então, a gente vê no slide 7 uma evolução relevante do EBITDA ajustado do terceiro TRI, que foi 497 milhões, esse antes do pagamento de aluguel, né? Quando comparado com o EBITDA ajustado negativo do terceiro TRI de 23, de 269 milhões. Quando a gente olha o período de 9 meses do ano de 24, esse mesmo EBITDA ajustado atingiu 765 milhões positivo, comparados com o EBITDA negativo de 1,2 bi que a gente teve no mesmo período do ano de 23. Só relembrando aqui um pouquinho, esse EBITDA ajustado do trimestre, ele exclui, o EBITDA ajustado ele exclui efeitos de RJ, Comitê Independente, investigação. Então, nesse trimestre, ele excluiu a receita referente a um haircut aplicado no pagamento de fornecedores, no valor de 106 milhões,
que foi gerado pela quitação dos créditos financeiros que foi realizada em julho. Ele também excluiu as despesas de 56 milhões relacionadas à recuperação judicial e às investigações. Ambas essas despesas estão contabilizadas na rubrica de outras receitas e despesas operacionais, assim como nos trimestres anteriores. O EBITDA do período ele foi beneficiado por eventos extraordinários operacionais, principalmente aqui a reversão de uma baixa contábil de crédito a compensar de ICMS no valor de 502 milhões, que com a mudança no mix de vendas por canal se tornou muito provável de ser utilizada nos próximos anos. E também foi beneficiado pelos eventos comentados no slide anterior, quando a gente falou de lucro bruto. Olhando aqui a parte inferior do slide, as despesas com SG&A, excluindo depreciação e amortização, elas totalizaram 1,1 bi, que é uma redução de 2,3% quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. Essas despesas elas corresponderam a 34,4% da receita líquida da companhia no período, que é uma redução de 1 ponto percentual quando a gente compara ao mesmo trimestre de 23. Olhando o período de 9 meses, as despesas de D&A elas representaram 32,4% da receita líquida no período, que é uma redução significativa de 5,9 pontos percentuais em relação aos 38,3% que a gente registrou nos primeiros 9 meses do ano passado, de 2023. Então, isso mostra que a companhia continua a dar passos importantes na readequação da sua estrutura operacional para a redução das suas despesas. Vamos passar, então, para o slide 8, que, como o Léo comentou na introdução, a gente mostra aqui a evolução da nossa dívida após a execução do plano de recuperação judicial, né? Então, a implementação do plano de recuperação judicial, que se iniciou, os senhores devem lembrar, em março, mas que teve eventos muito importantes agora no mês de julho, ela, em pouco mais de 6 meses, possibilitou uma redução drástica no endividamento da Americanas, e esse é o primeiro balanço patrimonial que a gente divulga com a dívida integralmente reperfilada. Então, no terceiro trimestre de 24, a gente finalizou esse reperfilamento dos credores financeiros e a nossa dívida bruta passou de 45,2 bi, que era o saldo em junho de 24, do nosso último release de resultados, para 1,7 bi no fim de setembro desse ano. A gente detalha nesse slide as principais movimentações contábeis ocorridas partindo da dívida bruta de 30 de junho e chegando na dívida bruta em 30 de setembro. Não vou entrar aqui nos detalhes de cada um, a gente já comentou isso em outras ocasiões, mas chama a atenção que essa movimentação é somente da dívida financeira e ela não inclui os pagamentos que a gente efetuou que a gente continua efetuando para credores não financeiros como fornecedores, por exemplo, que a gente vai mostrar o saldo num slide mais na frente. A dívida bruta em 30 de setembro ela é composta pela debênture pública que a gente emitiu, de 1,6 bi. Na verdade, a gente emitiu ela com 1,875, mas tivemos logo depois um cash sweep de 278 milhões, né, que deixou o saldo dessa debênture em 1,6. E, além disso, a gente tem uma dívida de 75 milhões do Grupo Único, que é uma não recuperanda, perfazendo esse 1,7. A dívida bruta total é de 1,7 bi, com pelo menos 95% desse total com vencimento em 4 e 5 anos e carência de juros de 2 anos, que são as características das nossas debêntures. Passando, então, para o slide 9, a gente mostra a nossa nova estrutura de capital muito desalavancada aqui, arriscaria dizer, se não a mais desalavancada, uma das mais desalavancadas do setor. Então, nós consideramos aqui a dívida bruta que a gente apresentou no slide anterior, de 1,7 bi, e abatendo somente o caixa, caixa mais recebíveis, a gente chegaria a uma posição de dívida líquida de 635 milhões. Desculpa, abatendo só o caixa. Abatendo a posição de caixa mais o recebível,
a gente chegaria a uma posição de caixa líquido, como o Léo falou lá nos highlights no início, de 482 milhões. Ou seja, hoje a gente tem mais caixa e recebíveis do que temos dívida financeira. Porém, como eu comentei no slide anterior, a companhia também tem um compromisso de quitação de dívidas com certos fornecedores que, por opção ou enquadramento no plano de recuperação judicial, elas ocorrerão em até 60 parcelas e nós já estamos fazendo esses pagamentos mensalmente, começamos esses pagamentos em abril de 24. O total de créditos nessa modalidade, né, de fornecedores parcelados foi de 726 milhões, que trazidos a valor presente somam aproximadamente 510 milhões. Apesar desse saldo, ele está classificado de acordo com as normas contábeis na conta de fornecedores, ou seja, os senhores não vão ver esse saldo na nossa dívida financeira, como ele não faz parte da movimentação operacional normal, né, de compra e venda de mercadorias, a gente acha mais correto incluir isso também no cálculo da alavancagem da companhia. A Americanas também possui pagamentos a credores que escolheram quitar suas dívidas através da opção de reestruturação 1, que, lembrando aqui, era uma opção com 70% de deságio e pagamento em uma única parcela em 2039, ou então se enquadraram na modalidade geral de pagamento, que, também lembrando aqui, é um recebimento com deságio de 80% em uma única parcela em janeiro de 2044. Essas dívidas trazidas a valor presente totalizam aqui apenas 12 milhões no terceiro TRI de 24 e estão contabilizadas em outros passivos de longo prazo. Tá? E aqui também a gente acha mais correto considerar essas obrigações no cálculo de alavancagem. Então, quando a gente soma esses dois passivos da recuperação judicial, que eu acabei de descrever, a nossa dívida financeira de 1,7, a gente chega a um total de obrigações de 2,2 bilhões, que, abatendo as disponibilidades totais da companhia, incluindo caixa e recebíveis, a gente chega no fim de setembro com uma posição de obrigações financeiras mais obrigações remanescentes da RJ, equivalente em volume equivalente ao saldo de caixa mais recebíveis, ou seja, com a dívida líquida zerada, também é uma ótima notícia e absolutamente em linha com a previsão que a gente já tinha indicado na nossa última divulgação de resultado, de ter aqui uma posição que a gente chama de caixa neutro, né? A caixa e recebíveis igual à dívida da companhia. Passando para o slide seguinte, para o slide 10, a gente também comenta aqui um outro tema que tratamos na última divulgação de resultado, que já tinha uma estimativa de virar nosso patrimônio líquido, e, de fato, a gente apresenta aqui a evolução do patrimônio líquido do final do segundo TRI de 24, né, onde a gente saiu de um valor negativo de 30,4 bilhões para um saldo positivo agora no final do terceiro trimestre de 24, em 30 de setembro, de 5,7 bi, refletindo os efeitos da implementação do plano de recuperação judicial da companhia. Esse valor de 5,7 ele está inferior à estimativa que a gente mostrou na última divulgação por conta do IR diferido, que vocês vão ver aqui na primeira, segunda, terceira, na quinta barrinha do gráfico, no valor de 4,2 bi, que a gente não tinha incluído na análise anterior aqui por uma falha nas nossas contas, mas agora está aqui incluído, e 5,7, então, é o nosso patrimônio positivo, finalmente, aqui em 30 de setembro de 2024. Então, agora eu passo de volta a palavra para o Léo para detalhar a nossa estratégia operacional. Obrigado, Camille. Esse slide aqui, ele traz a lojinha que a gente vem usando aí ao longo dos últimos praticamente 18 meses, né? E ele foi traçado lá em 2023, valeu para essa primeira metade de 2024, com o objetivo de trabalhar muito forte naquele primeiro pilar ali, o pilar do estancar a crise. Hoje, acho que já dá para dizer que a gente andou relativamente bem nesse pilar do estancar a crise, tá? Esse primeiro grande bloco da estratégia de reconstrução, ele deixa de ser tão relevante quanto ele foi aqui para a gente no passado.
A gente teve o término dos trabalhos do Comitê Independente de Investigação, a gente teve aí as ações tomadas pelo Ministério Público Federal com relação ao que aconteceu aqui na Americanas, e do nosso lado, agora com esses pontos bastante bem investigados, a gente convocou uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual uma das pautas para votação é exatamente a responsabilização dos culpados e a busca pelo ressarcimento dos danos causados por eles à companhia. Tá? Além disso, com a dívida reperfilada, como a Camille mostrou há pouco, a gente finalmente volta a focar 100% dos nossos esforços nesses dois pilares que vocês enxergam aqui, o de geração de caixa e o de crescimento. Mas, para fazer com que esse foco seja, de fato, ajustado para a nossa nova realidade aqui, a gente transformou esse desenho esquemático da nossa lojinha para, basicamente, abarcar um novo plano de ataque que começa para a gente na base, né? Na base de gente e cultura. Aqui a gente precisava reconstruir o nosso time, e vocês devem ter observado que a gente fez isso desde a vinda do Osmair lá atrás, mas principalmente ao longo desse ano de 2024, já que com a crise a gente teve que demitir muita gente nesses níveis hierárquicos mais altos e também perdeu boa parte desses níveis hierárquicos também. A gente fez uma escolha, né, estratégica, Camille e eu, de ficar mais próximo das operações no ano de 2023 para a gente exatamente sentir e vivenciar um pouco mais do que era a companhia, como ela estava performando, né, e aprender um pouquinho mais como ela estava estruturada e gerindo as suas operações do físico, do digital e da AME. A partir desse segundo trimestre de 2024, a gente segue nessa reconstrução. E aí vem a chegada do Eduardo Noronha, né, à frente da vice-presidência de Gente e Gestão, do Thiago Abate para a vice-presidência de Serviços Financeiros, Paulo Drago, que chegou para a posição de CEO do Hortifruti Natural da Terra, Fernando Soares, que chegou para a vice-presidência de Operações, como a gente está chamando aqui dentro como o COO da Americanas, o Chief Operating Officer da Americana, e o Renato Drummond, o último a se juntar ao time aqui, que chegou como vice-presidente digital e de marketplace. No slide seguinte, a gente mostra um pouquinho, porque ali vocês lembram que a base era gente e valores. Naquilo que se refere a valores, a gente teve que fazer, em paralelo a esse movimento de reconstrução do time, a gente teve que revisitar a nossa cultura, basicamente para salientar dois pontos principais. Primeiro, aquilo que fez com que a gente permanecesse vivo no meio dessa crise toda, e isso fala bastante com o nosso propósito, que foi a identificação do porquê que as pessoas continuavam vindo na Americanas em 2023, seja nos seus canais físicos, seja nos canais digitais. Mesmo com todas as notícias ruins aí que permearam o nosso noticiário durante o ano de 2023. Com toda essa dificuldade operacional, elas continuaram vindo, continuaram comprando, e a gente acabou não perdendo muita performance, em particular no físico. E quando a gente entrou um pouquinho mais no detalhe para entender o que fazia com que os nossos clientes continuassem voltando, né, a comprar com Americanas, a gente descobriu que isso acontecia principalmente porque a Americanas era capaz de resolver a vida das pessoas, resolver a vida dos seus clientes. Seja com aquela indulgência, né, do meio do dia, a compra de um chocolate, a compra de um shampoo, de uma lingerie, seja com a resolução de problemas concretos, como a troca, uma compra de um ferro de passar, a compra de um liquidificador e coisas nessa direção. Então, a gente colocou isso como centro do nosso propósito, resolver a vida das pessoas. Como decorrência disso, a gente revisitou os nossos valores, que não mudam muito em relação àqueles valores que a gente tinha, não. A gente continua com o desenho de servir cada vez melhor o nosso cliente, ser plural, ser resiliente, fazer o que é certo e gerar impacto positivo na sociedade. Essa atualização na redação é para deixar bem claro a relevância desses valores para o novo momento da companhia, para reforçar o nosso propósito e, no final do dia, fazer com que aquela base da lojinha ela fique, a base aqui de gente e cultura, ela fique bastante sólida.
o nosso propósito, né, que precisava estar espelhado nas nossas operações, e eles estão basicamente espelhados, de fato, nesses 3 novos pilares aqui. Tá? No primeiro pilar aqui de comercial, a pergunta que a gente precisa responder é como a Americanas resolve a vida do seu cliente pensando em produto e serviço. Sob essa ótica, a gente precisa garantir que a experiência, né, do nosso cliente em nossas lojas, de fato, resolva a vida dele. Então, a gente desenvolveu estratégias de produto certo para mapear toda a jornada de consumo desse cliente Americanas naquelas categorias onde a gente é destino, mas também nas demais categorias, nas categorias onde a gente participa do mercado ou a gente compete, mas não necessariamente lidera. Então, a gente começa, né, nesse ano de 2024 a desenvolver um perfil de produto complementar para fazer exatamente com que essa jornada aconteça de uma forma completa nas nossas lojas. Talvez um exemplo ajude a explicar um pouco mais o que a gente quer dizer com isso. Se eu tivesse nas lojas, se nós tivéssemos nas nossas lojas somente a venda de celulares, não necessariamente isso resolveria a vida dos nossos clientes. Então, o que a gente faz? A gente acopla a venda do celular, a venda dos planos de telefonia móvel, dos acessórios e também de produtos e serviços financeiros como seguro, roubo e furto e garantia estendida. Então, essa composição é aquilo que a gente entende sobre a ótica da jornada do cliente, como resolver a vida dele. E a gente está fazendo isso muito mais próximos dos nossos fornecedores, porque a gente entende que a participação deles é relevante para entender essa jornada por completo e fazer com que a gente tenha, de fato, uma oferta campeã em loja. E a gente já tem vários exemplos nesse sentido. Nós temos aí business plan, né, estudos de negócio fechados com os principais fornecedores americanos, mais de 40 desses principais fornecedores, que a gente planeja toda a operação, desde o mais básico, que é o que a gente vai vender e quando, até a parte mais não tão básica, assim, mais complexa, de estudos conjuntos de logística, de como colocar o produto no melhor preço, da melhor forma, nas nossas mais de 1.600 lojas. Do lado do serviço, é basicamente garantir que a gente entenda esse cliente durante todo o momento da sua jornada, em toda a forma, né, com a qual ele se relaciona aqui com Americanas, para a gente ter produtos muito bem ajustados ao seu perfil, à sua necessidade, inclusive produtos de crédito, e a gente deve ter um pouco mais detalhes disso já no próximo trimestre. Na estratégia operacional, que é o pilar do meio aqui, a pergunta que a Americanas tem que responder de como resolver a vida do seu cliente, ela está muito mais centrada na loja. Então, a gente tem que ter uma loja organizada, com layout e planograma muito bem ajustados. O consumidor Americanas que entrar numa loja da Americanas no Centro-Oeste, ele tem que ter a mesma experiência e conhecer a loja da mesma forma quando ele estiver consumindo no Sul, no Sudeste, no Nordeste e no Norte. E a gente tem que fazer com que isso aconteça, portanto, de uma forma bastante homogênea em todas as nossas 1.600 lojas. Isso demanda uma disciplina muito grande e esse é um dos principais desafios do Fernando aqui como vice-presidente de operações. Na parte da eficiência financeira, agora que a gente está com a estrutura de capital resolvida, é garantir que a gente continue tomando as melhores decisões sobre a forma de alocação de capital, principalmente para garantir que todo esse trabalho feito ao longo do ano de 2023 e 2024, ele não se perca aí com decisões equivocadas no futuro. Esse é o último ponto, né, que a gente precisa aqui para fazer, para ter essa visão completa da eficiência comercial e operacional. O último pilar aqui de resgate da credibilidade, ele fala basicamente com a recuperação daquele espaço de diálogo corporativo que a Americanas tinha para voltar a falar com o mercado de uma forma geral, com bancos, com seguradoras e apresentar esse seu novo momento, as suas novas entregas. É voltar a fazer parte das entidades de classe de uma forma mais ativa, né, com o lugar de fala que a gente sempre teve, e também voltar a falar com os órgãos reguladores sobre temas que afetam o nosso negócio. Então, tudo isso aqui, no final do dia, se a gente fizer bem feito, a gente vai garantir que a gente continue mantendo essa sequência de crescimento econômico-financeiro e, portanto, com a relevância que a Americanas conseguiu ter ao longo dos seus 95 anos de vida.
Por fim, acho que os números são bons, a performance tem melhorado, mas o jogo está longe de estar no fim, está longe de estar ganho. Tá? Tem muito desafio pela frente ainda, e é com essa seriedade, com essa responsabilidade que esse time continua trabalhando. A gente tem uma longa caminhada pela frente para destravar todas as oportunidades que existem aqui dentro, com o único objetivo de atender melhor os nossos clientes. Esse é um processo contínuo, mas a gente segue confiante aqui na transformação da Americanas em uma companhia mais leve, mais simples, em particular para os seus clientes, e mais rentável. E por isso que a gente segue aqui juntos e focados para manter a Americanas no lugar de relevância que ela sempre teve na vida dos brasileiros. Muito obrigado. Acho que a gente pode passar para a operadora para a parte de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Nossa pergunta vem da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Dani, abriremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Dani, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira que eu tenho aqui do meu lado queria que vocês pudessem nos ajudar a pensar de uma forma talvez um pouco mais de médio prazo, como que vai ser a composição de mix de canais da companhia e a proposta de valor de cada canal, né? O online e o físico. E aí, até conectando nessa dinâmica do físico, vocês pudessem trazer um pouquinho mais de detalhes sobre esse piloto de modulação das lojas que vocês comentaram no release, eu acho que seria legal para a gente entender melhor. E minha segunda pergunta é em relação à dinâmica do EBITDA, né? Nesse TRI vocês tiveram um EBITDA bastante positivo, mas teve um efeito ali não recorrente. Queria entender qual que é o planejamento de vocês para entregar de uma forma mais recorrente esse EBITDA no terreno positivo. Obrigada. Obrigado, Dani. Vamos lá, vou pegar as duas primeiras aqui e a terceira do EBITDA eu deixo para a Camille responder. Então, com relação à proposta de valor, mix e canais. A Americanas, ela passou por uma fase que ela colocava exatamente isso como sua proposta de valor, de oferecer tudo a todo momento, em todo lugar. Tá? O que, no seu desenho, só é uma proposta audaciosa, mas praticamente impossível de ser entregue. Esse momento nosso aqui, que a gente fez durante o ano de 2023, como eu comentei, foi entender por que o cliente da Americanas, no canal físico, no canal digital, ele não abandonou a Americanas do ano de 2023, com todos os problemas que a gente teve. E a resposta que foi medida, cheguei até a comentar em outros calls sobre a nossa medição de índice de favorabilidade ao longo do ano de 2023, mas ela foi medida e deu para a gente pistas bastante importantes do porquê que isso aconteceu. E isso aconteceu fundamentalmente por causa daquele sortimento mais tradicional de Americanas, aquele sortimento que passa desde a Bombonière, né, até itens de higiene e beleza, itens de limpeza para casa, de utilidade doméstica, de brinquedos. Então, se tivesse que responder isso de uma forma mais simples, diria que a proposta de valor da Americanas, que é essa proposta de resolver a vida das pessoas nas nossas lojas, passa por um mix muito próximo àquele mix do passado, que é um mix que mistura um pouco de indulgência de pequenos valores com muito de consumo de itens de relativamente pouco valor agregado, mas muito resilientes à crise, muito resilientes a momentos onde o consumidor tem restrição de gasto. Então, a gente tem visto isso, tanto que o crescimento que você vê aqui em lojas, o crescimento de venda em lojas, ele é um crescimento bastante robusto, especialmente considerando o momento que o mercado brasileiro vive hoje. Com relação a canal, ainda dentro da tua primeira pergunta, a gente entende que quem define o canal é o nosso cliente. E que, portanto, a gente não tem como não ser um varejo completo nesse sentido. Continuamos com um canal físico muito forte,
e temos tentado buscar, eu falei sobre isso no último call, inclusive, temos tentado buscar, a partir dessa força do varejo físico, os elementos necessários para montar um digital que atenda à necessidade dos nossos clientes. Por isso, aqui, o que a gente falou lá do fortalecimento do O2O como uma das principais portas desse novo momento do nosso digital, é exatamente isso, é garantir que o estoque das nossas lojas esteja disponível para os nossos clientes, mesmo a partir de uma experiência de entrega, de pick-up in store ou de entrega a partir da loja. E complementando esse portfólio com toda a oferta de sellers que a gente já tinha no passado e que a gente continua a ter nesse momento. Naquilo que se refere à modulação, Dani, aqui o desenho é um pouco mais complexo. A gente começou, no primeiro momento, trazendo a estrutura de modulação para 5 clusters em função do tamanho de loja. Então, a gente tem, grosseiramente, algo como 14 mil SKUs, mais ou menos 9 mil SKUs que são fixos, né, que estão nas nossas lojas no ano inteiro, e mais ou menos 5 mil que são sazonais, como aqueles itens relacionados à Páscoa, Natal. E nesses diferentes clusters, nesses 5 clusters que a gente tinha, pelo tamanho de loja, a gente fazia a seleção do que caberia em cada uma das nossas lojas. Então, lojas menores, elas teriam o sortimento muito mais voltado para conveniência, e nas nossas lojas maiores, um sortimento muito mais voltado para variedade. O que a gente fez agora foi para a segunda fase. Fazer essa modulação, fazer o abastecimento dessas lojas, apenas baseado em 5 clusters de loja, ajudou muito a gente a ganhar eficiência na logística. Isso foi fundamental naquele primeiro momento de trabalho que a gente teve em 2023. Mas, por outro lado, ele não endereça as necessidades dos nossos clientes nas diversas localidades onde a gente atua. Então, o que a gente fez? A gente colocou outras variáveis, a gente colocou variável renda, variável CD, né, de qual CD a loja abastece, além da variável de tamanho de loja, exatamente para poder montar um sortimento que respeite aquele desenho de lojas menores mais para conveniência, lojas maiores mais para variedade, mas que seja capaz de integrar esse desenho mais genérico com a habilidade de entender quem são os competidores no entorno de cada um desses clusters, qual é o tipo de consumidor que vive em cada uma dessas, no entorno de cada uma dessas lojas, para a gente ter o sortimento cada vez mais ajustado para esse consumidor. No final do dia, o que a gente quer evitar é, por exemplo, mandar a mesma quantidade de cadeiras de praia que a gente manda para as lojas aqui de Ipanema ou de Copacabana para a loja de Campos do Jordão. É acertar esse mix de forma que a gente tenha a habilidade de usar cada metro quadrado das nossas lojas da maneira mais eficiente possível. A última pergunta sobre EBITDA, eu vou pedir para a Camille te responder diretamente. Obrigada, Léo. Eu vou aproveitar a resposta para você, Dani, e também endereçar uma pergunta que a gente recebeu por escrito sobre EBITDA, que é se excluirmos outras receitas operacionais com ICMS, a CIA teria EBITDA positivo? Então, aproveito e te respondo e já respondo essa pergunta que a gente recebeu por escrito. Então, vamos lá. Vamos só, acho que separar um pouquinho aqui resultado extraordinário, recorrência e o que é operacional e não operacional, né? Quer dizer, a gente de fato vem reconhecendo alguns efeitos que a gente chama de extraordinários, mas eles têm natureza operacional. Tudo que não tem natureza operacional, a gente está expurgando do EBITDA ajustado. Então, são efeitos que estão intrinsecamente aqui ligados com a nossa operação. De fato, eles são extraordinários, mas a gente nem gosta internamente de chamar eles de não recorrentes, porque eles se repetem, eles só não são previsíveis, né? Então, por exemplo, reconhecimento de recuperação de VPC extemporânea aconteceu no primeiro semestre e aconteceu agora de novo nesse trimestre. Pode acontecer em trimestres futuros. Os valores, eles variam e são de difícil previsibilidade. Mesma coisa impostos. A gente teve essa questão agora do ICMS. A companhia tem um estoque aqui de créditos tributários que já foram provisionados no passado, que a companhia está em vias de conseguir, que dão para a gente aqui uma expectativa de que a gente vai continuar tendo esse tipo de efeito no nosso resultado aí por bastante tempo, tá? Pelo menos aí uns 2, 3 anos a gente tem uma visibilidade
de ter esse tipo de efeito. Então, e são efeitos que têm efeito tanto econômico quanto financeiro. Por isso que essa questão de não recorrente, eu não gosto muito desse termo. Eles são mais assim erráticos, vamos dizer assim, mas de natureza operacional. Agora, isolando essa questão e falando um pouquinho do EBITDA puro da operação, sem esses efeitos extraordinários, de fato, se você expurgar esses 500 milhões do ICMS que a gente teve esse trimestre, desculpa, a gente teria um EBITDA negativo ali, talvez da ordem de 250 milhões, né? Estamos falando de 250 pós-pagamento de aluguel. Antes do pagamento de aluguel, zerado, pós-pagamento de aluguel, negativo ali, da ordem de grandeza de 250 milhões. Mas acho que isso aqui, se a gente fizer a mesma conta para o primeiro semestre e expurgar esses eventos extraordinários que a gente teve no primeiro semestre, você vai ver que o EBITDA foi mais negativo. O EBITDA médio trimestral foi mais negativo, e a gente tem que levar em consideração que no primeiro semestre a gente teve um grande evento, que é Páscoa, que é um evento de muita rentabilidade para a companhia, e esse terceiro TRI é um trimestre, do ponto de vista de sazonalidade, ruim. A gente não tem nenhum dos grandes eventos nossos, né? Que é Black Friday, Natal e Páscoa. Então, ele já deveria ser naturalmente um trimestre pior, e ele foi melhor do que a média dos 2 primeiros trimestres do ano, mostrando aqui, eu acho que claramente, uma evolução no caminho certo. Como o Léo disse, não é uma corrida de 100 metros, né, Léo? Aqui é uma maratona que a gente está correndo, ou talvez uma meia maratona. Temos um caminho longo pela frente ainda, mas o importante é que a gente vem estamos mostrando evolução na direção certa. Crescimento da receita, temos entregue aqui consistentemente, expansão de margem, temos também entrega aqui consistentemente, e como você viu lá na redução do G&A, a otimização de despesa. Então, acho que o plano aqui é seguir nesse trabalho para a gente conseguir zerar e depois virar, né, tornar positivo também esse EBITDA puramente operacional aí, sem esses efeitos extraordinários, puramente operacional, puramente da operação do dia a dia, sem os efeitos operacionais extraordinários que levaram a nossa EBITDA para esse território aí tão positivo esse trimestre, tá? Então, respondendo aqui de forma bem clara, estamos negativo ainda nesse puramente operacional, mas evoluindo na direção certa. Tá ótimo, muito claro. Obrigada pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do André Pizeta Santana, investidor. Ele pergunta: qual o CAPEX manutenção da companhia? André, obrigada pela pergunta. A gente nem fez um slide de CAPEX esse trimestre, porque ele foi tão baixinho. Mas se você pegar o CAPEX que a gente fez no primeiro semestre, que foi ali inferior a 100 milhões, não é mais do que isso, tá? Então, a gente, de fato, aqui para manutenção das nossas... para toda a parte de loja, do nosso business, essa aí é a ordem de grandeza do nosso CAPEX. A gente tem um projeto que a gente tem falado bastante para o mercado, que é o projeto de unificação do nosso sistema ERP, que é um projeto bastante importante para a companhia, mas que também a gente não deu guidance de valor, mas não é nada que vai fazer uma grande diferença aqui no ponteiro do nosso CAPEX, tá? Então, você pode usar aí o CAPEX do primeiro semestre como um nível conservadoramente normalizado para o nosso negócio. Se eu puder acrescentar, para efeito de loja, André, a gente fechou talvez um pouco mais de 100 lojas desde do fato relevante lá do 11 de janeiro de 2023. E essas lojas que são fechadas, toda aquela parte de estantes, gôndolas, prateleiras, caixas, tudo isso volta para dentro de casa. Aquilo que está em melhor forma, por exemplo, do que a gente tem em outras lojas, a gente aproveita para fazer a troca a partir desse estoque de produtos e de ativos, né, que a gente traz para dentro de casa. Então, a gente tem, para a loja, a gente tem sido bastante cuidadoso e inteligente no uso desses ativos que retornam das lojas fechadas. E vai ser a mesma coisa para a abertura de novas lojas. A gente deve fazer a abertura dessas lojas usando toda essa parte de estanteria que a gente tem retirado das lojas fechadas.
Passando para a nossa próxima pergunta, ela vem do André Soares, analista buy-side. A pergunta do André: Bom dia, obrigada pela apresentação. Como foi o consumo de caixa nesse terceiro trimestre e expectativa para o próximo trimestre? Vamos lá, André. Essa pergunta é pegadinha nesse trimestre, porque esse trimestre é complicado a gente falar de caixa, porque a gente teve, como eu mencionei, em julho e agosto, a gente teve várias etapas de implementação do plano de recuperação judicial. Então, a gente tem capitalização da companhia, liquidação de leilão reverso, liquidação da opção 2 de pagamento. A gente ainda tinha ali um resquíciozinho de fornecedor voltando a dar prazo para a gente. Então, é uma dinâmica de caixa. É bem difícil isolar a dinâmica de caixa puramente operacional da dinâmica de caixa da companhia como um todo. Eu não conseguiria fazer isso para você aqui agora, tá? A partir desse quarto trimestre é que a gente vai conseguir ver a dinâmica de caixa dessa companhia sem efeito de RJ, porque agora já está tudo finalizado, agora em agosto e setembro fizemos os últimos passos, tudo que a gente vira aqui de movimento de caixa é da operação. Sobre futuro, a gente não está dando guidance, né? A gente parou de dar guidance, então não posso te falar muito de dinâmica da nossa expectativa de dinâmica futura de geração e consumo de caixa, tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A área de RI da Americanas SA permanece à disposição. Passaremos agora à companhia para as considerações finais. Por favor, senhor Leonardo. Bom, agradecer novamente a todas as... Bom, primeiro ao nosso cliente, né? E reforçar o compromisso de a gente recuperar a nossa capacidade de encantá-lo nas nossas lojas, no nosso digital. Segundo, agradecer, como de costume, a todas as equipes internas, em particular, contabilidade e financeiro, pelo timing, né, dessas demonstrações financeiras e pelo grau de esforço que foi necessário para colocá-las de pé. Mas dessa vez também estender muitos agradecimentos para as equipes de operação, do comercial, de suporte, do Hortifruti Natural da Terra, da Único, pelo trabalho incansável no trimestre, principalmente pela compreensão desse novo modelo da companhia, desse novo momento da companhia e da necessidade da gente trabalhar, né, com muito afinco aí, com muita disciplina para não se abalar com as notícias ruins e nem comemorar muito as notícias boas. Agradecimento também ao pessoal, ao nosso time da AMI, que durante esse período ainda teve uma mudança grande aí uma pivotada mesmo, né, no seu desenho estratégico, e segue firme, né? Eu comentei aqui dos produtos de crédito que devem ter um pouco mais de espaço dentro do nosso sortimento. E, por fim, agradecer a cada um dos nossos associados em lojas e nos centros de distribuição pelo trabalho do trimestre, principalmente pela preparação bastante rigorosa, bastante correta que fizeram para Black Friday, para essa reta final de Natal. Nós estamos preparados aí para esse último trimestre, que é um trimestre bastante importante para todo varejista, mas seguimos conscientes aqui que ainda tem muita coisa para fazer. Essas são as considerações finais da administração da Americanas. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um excelente dia.